Bom dia, amada igreja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Efésios. Estamos na 10ª parte dessa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós entramos no capítulo 4. Vamos ler aí o trecho de capítulo 4, de 1 a 6. Esse primeiro trecho aqui da vida prática na igreja, a unidade do Espírito. Paulo vai nos ensinar sobre a unidade do Espírito e ele já inicia então agora, a partir do capítulo 4 da carta, a parte prática da carta aos Efésios. Vamos ler. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, diante da riqueza da Tua palavra, Senhor, nós suplicamos o auxílio do Teu Santo Espírito, tanto para expor as verdades contidas nesse trecho da Tua palavra, como também para ouvirmos, acolhermos em nossos corações, valorizarmos essas verdades e aplicarmos essas verdades em nossas vidas, Senhor. O objetivo do nosso estudo, o objetivo do nosso conhecimento, da busca do conhecimento de Deus, é para que nós sejamos transformados à glória do Teu Filho, conforme a glória dEle, e assim vivamos do modo digno, como aqui Paulo diz, deste chamado maravilhoso que o Senhor fez a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. E ajuda-me, Senhor, em cada palavra que sair dos meus lábios, que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui Paulo então está iniciando a sessão prática da carta aos Efésios. Ele já, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está colocando seus ensinamentos doutrinários, sua teologia. Então, nesses 3 primeiros capítulos da carta, nós aprendemos sobre o que Paulo quis ensinar aos Efésios sobre doutrina. E agora, então, ele vai dizer, já que vocês conhecem a doutrina, agora vamos viver a vida prática. Eu vou ensinar vocês como é que isso se aplica na vida do crente. Então, a partir do capítulo 4, nós demos o título aí, Vida Prática na Igreja, a unidade do Espírito. Eu dividi aqui, para você ter noção, eu tenho depois em PDF, se você quiser guardar em casa, para você saber as divisões que nós vamos estudar daqui para frente, depois eu posso botar lá no grupo, se você quiser. Mas vai ser mais ou menos assim. Em primeiro lugar, aí vamos ver hoje, o andar digno do crente na igreja. Depois, o versículo 7 ao 16, o andar digno do crente com o ministério da igreja local. Em terceiro lugar, o andar digno do crente em comparação com a velha natureza, Efésios 4, 17 ao capítulo 5, 21. Depois, o andar digno do crente no casamento, capítulo 5 de Efésios, de 22 a 33. O andar digno do crente na família, Efésios 6, de 1 a 4. O andar digno do crente no trabalho, Efésios 6, de 5 a 9. E o andar digno do crente diante do inimigo, Efésios 6, 10 a 20. Tá bom? Então esse aqui é mais ou menos o roteiro que nós vamos seguir. Tá? Então o que vocês perceberam aqui? O crente anda. Vocês perceberam isso? O crente tem que ter uma vida prática. Ele tem que expressar a doutrina, a salvação que Deus deu para ele, e o conhecimento que ele agora tem da salvação e da sua vida, e de Deus, ele aplica isso para a sua vida, ele anda, ele vive de modo digno. É isso que Paulo então chama
aos Efésios, aqui nesse capítulo 4. O que nós já vimos até aqui? Nós vimos na exposição anterior que Paulo, ele ora aos crentes de Éfeso para que eles pudessem amadurecer espiritualmente. Nós vimos aí, no capítulo 3, de 14 a 21, que Paulo faz uma oração mostrando que ele mesmo, apesar de ser um apóstolo, um chamado do Senhor, ele tinha uma missão apostólica, a autoridade concedida por Cristo para ele, pregar o Evangelho, e apesar disso, apesar de ele ser sim um homem comissionado por Deus, ungido por Deus para ser um apóstolo, mesmo assim ele sabia que os seus ensinamentos seriam infrutíferos aos ouvintes dele, aos que ele estavam ensinando, aos leitores dele, se o Espírito Santo não operasse na vida de cada um dos seus ouvintes ou dos seus leitores. Então Paulo dependia de Deus, mesmo tendo autoridade apostólica, mas ele ora então para que os crentes cresçam. Esse crescimento ele pede de uma forma individual, como você percebe nos versículos 16, lá ele diz, mediante o seu espírito no homem interior. No comecinho do 17 ele diz algo semelhante, e assim habite Cristo no vosso coração. Ele está falando assim, o crente cresce individualmente, mas não para ficar só isolado. Ele precisa servir no corpo. O crescimento dele precisa ser aplicado na vida prática da igreja. Então ele fala, com todos os santos, também ele diz nesse trecho passado, de capítulo 3, de 14 a 21, é com todos os santos que vocês vão crescer mais ainda, que vocês vão se desenvolver. O seu crescimento vai ser útil para a igreja local onde você convive, para os irmãos que estão caminhando com você. É para isso que eu quero que você cresça, diz Deus através do Espírito Santo para Paulo, Então esse era o objetivo, E só é possível quando Cristo habita no coração do crente, ou quando ele está cheio do Espírito. É a mesma coisa, habitar Cristo no coração do crente, como ele diz no versículo 17, ou mediante o Espírito no homem interior, versículo 16, e depois lá na frente, você sabe aonde, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É a mesma coisa. Paulo está dizendo o seguinte, se o Espírito Santo não operar em vocês, o que eu escrever daqui para frente, do capítulo 4 até o 6, é impossível você praticar. Você não vai conseguir viver no Espírito sem estar cheio do Espírito. Então agora ele vai mostrar como que nós andamos no Espírito. Lloyd Jones diz isso, é o andar no Espírito. Como é que o marido anda no Espírito? Como é que a esposa anda no Espírito? Os filhos, os pais, os servos, os patrões, Como é que você reage diante da igreja? Como é que você age no mundo, diante do inimigo das nossas almas, Satanás? Como é que você age como crente? O seu comportamento. Então hoje é isso que nós vamos ver, a parte prática da carta. Então, ele disse lá atrás, criando toda a base para o que ele vai dizer agora, a partir do capítulo 4, ele mostrou a doutrina e disse que nós precisamos estar cheios da doutrina, conhecimento abundante de Deus, conhecermos bem o Senhor, e assim estaremos cheios do Espírito e capazes de viver a vida cristã. Aí sim nós estaremos capacitados, através do Espírito no homem interior, do conhecimento bíblico para viver de modo digno. É isso assim que ele começa, Então, essa vida no Espírito é que ele vai passar a falar daqui para frente. Quando ele inicia ali no versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois. A palavra pois, mais uma vez, nos coloca em olhar para o retrovisor. Vamos olhar para trás. Pois, quer dizer, com tudo que eu já ensinei para vocês, o que Paulo já tinha dito para os Efésios? Paulo está relembrando eles, pois ele faz assim, olhou para trás, olhou os 3 primeiros capítulos que eu escrevi para vocês, então agora existe uma situação, um andar baseado no que eu já falei, desse chamado e de todas as bênçãos que os Efésios já tinham em Cristo. Então, recapitulando, primeiro, Paulo diz que eles são eleitos de Deus, primeiro Deus Pai, eles foram redimidos e justificados por Jesus Cristo, pelo Deus Filho,
e eles foram selados pelo Deus Espírito Santo, que os levará à plena redenção. Onde é que você encontra isso? Capítulo 1, de 3 a 14. Depois Paulo diz: vocês foram salvos pela ação exclusiva de Deus, independentemente da vontade de vocês, porque vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, e a sua salvação veio unicamente de Deus, e é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, independente das vossas obras. Onde está isso? Capítulo 2. E depois, no fim do capítulo 2 e o capítulo 3 todinho, Paulo diz: vocês são filhos de Deus, herdeiros das insondáveis riquezas de Cristo, vocês são participantes do grande mistério de Deus. Qual é o grande mistério de Deus? Cristo e a igreja. E vocês foram enxertados no corpo de Cristo, juntamente com seus irmãos judeus. Então vocês são filhos de Deus. Bom, então já que vocês têm tudo isso em suas mãos, vocês são isso, as bênçãos inúmeras que Deus deu a vocês, incontáveis, conte as bênçãos, veja quantas são, veja como Deus foi bondoso, foi benevolente, foi misericordioso, gracioso, abundantemente com você. Então, já que vocês estão assim, agora ele vai ensinar: eu, o prisioneiro, volte lá no versículo 1 do capítulo 4, eu, prisioneiro no Senhor. Quando Paulo fala assim, eu rogo a vocês, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo não está ali se vitimizando: olha, eu estou preso aqui, olha, já que eu estou sofrendo por vocês, eu estou chorando aqui na cadeia, faz alguma coisa de bom para mim, por favor, não é? Ele não está se vitimizando. Quando Paulo diz assim, eu sou prisioneiro do Senhor, é uma honra ser preso e sofrer pelo nome de Cristo, do Deus encarnado. Ele está dizendo assim: eu estou numa posição de honra, queridos. As minhas cadeias, as minhas prisões, os meus açoites provam que eu sou um apóstolo do Senhor. A autoridade que Deus me concedeu por graça, não porque eu merecia. E ele mesmo expõe isso em outras cartas. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno. Paulo expressa isso. Mas então, ainda assim Deus me chamou para o ministério. Então, se eu sou um chamado do Senhor e eu estou falando da parte de Deus para vocês, preste atenção. Preste atenção. Verdade, eu sou homem pecador, mas Deus usa homens pecadores para falar para outros homens. Como diz Spurgeon, é um mendigo repartindo pão com os seus irmãos mendigos, outros mendigos. Assim Deus faz. Então, na autoridade dele, prisioneiro no Senhor, e é uma honra ser um prisioneiro no Senhor, ele diz, não com soberba nenhuma, dizendo, eu sou um prisioneiro do Senhor, Deus me concedeu essa honra, então eu ordeno para vocês. Não. Cristo quebra o vaso antes de usá-lo. Todo vaso que Cristo usa, ele destrói primeiro. Ele precisa esmagar o coração do homem antes de que o homem seja útil para o ministério. Somente depois de provas em cima de provas, de transformações, de fogo ardente, do cadinho de Deus, da forja de Deus, é que o homem está, então, lá na frente, no tempo de Deus, está preparado para servir. E ele quebrado, então, ele diz, eu não vou ordenar a vocês, mas eu peço humildemente, eu rogo a vocês. Olha só, Paulo faz um rogo, apesar da sua autoridade apostólica. Ele diz, eu rogo, irmãos, que vocês andem, ou andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É isso que Paulo está dizendo assim. Então, nessa autoridade dele, como prisioneiro do Senhor, ele pede humildemente que vivam dignamente como filhos legítimos de Deus. Já que vocês têm todas essas bênçãos, sejam então, vivam, mostrem para o mundo que vocês pertencem a um outro reino, que vocês têm um outro rei, que vocês têm um outro Senhor. Mostre para o mundo. Uma vez eu vi uma história de uma irmã mais velha,
quando ela estava evangelizando a gente, eu e a Val e meus filhos, e ela contou uma história assim, diz que uma irmã, crente, né, lógico, uma irmã em Cristo, ela tinha um filho, esse filho era bastante rebelde, esse filho era muito rebelde, desobediente, e um dia ele chegou numa festa e entrou lá na festa e começou a comer as coisas antes de que as pessoas que estavam organizando a festa desse a ordem para então se sentarem e comerem, antes de serem servidos nas mesas, né? Ele já foi passando na frente e tal. A mãe dele chamou ele no canto e deu uma reprimenda nele e falou: escuta aqui, ninguém deu ordem ainda para pegar, como você faz uma coisa dessa? Você tem sido desobediente, menino, você fez uma coisa muito ruim, eu te repreendo, você não vai fazer mais isso. Ele ainda levantou o nariz para a mãe e disse assim: mas mãe, eu sou filho do rei. A mãe falou: então comporte-se como tal, seja honrado. Se você é filho do rei, seja honrado como o teu rei é. Isso cabe ao crente. Já que nós somos filhos, mostre no seu comportamento como você anda nesse mundo, como é que você se comporta. É isso que Paulo então vai falar, não é? Como prisioneiro. E ele diz que o andar de modo digno como cristão implica, em primeiro lugar, ele vai dizer aqui, a primeira coisa que o crente precisa aprender nesse andar de modo digno do chamado de Deus para nós é viver em unidade. Unidade. Isso implica que o crente não vive sozinho, que o crente não vive isolado. Porque viver em unidade, não dá para você viver em unidade sozinho, né? Só Deus tem esse poder, porque ele é três pessoas em um só Deus, porém três pessoas, né? Nós não somos, nós somos seres únicos, né? Então nós não podemos, uma unidade só, então nós não podemos ter unidade se não for em comunhão com os outros, em coletividade. Outra coisa que a unidade fala é o que ele vai explicar agora, que é importantíssimo. Ele lança a base teológica, ainda que ele tenha entrado na parte prática, mas ele vai mostrar mais uma coisa teológica aqui para dar base para a unidade. Por que ele começa pela unidade? Porque é vital para a vida da igreja. Por isso ele faz um rogo. Toda vez que você vê na Bíblia, quando Paulo ou outro apóstolo, outro escritor diz: rogo-vos, pois, eu rogo a você, irmão. Quando há um rogo, é alguma coisa, é um ensinamento muito importante que vem na sequência, que nós precisamos dar muita atenção. Não que a palavra de Deus, toda ela, não mereça a nossa máxima atenção, não é isso que eu quero dizer, mas toda vez que há um rogo, é como se uma luz vermelha acendesse naquele ponto, e mostrando assim, aqui você presta especial atenção, porque é vital para a tua vida como crente. Então Paulo fala: rogo-vos que vocês andem de modo digno, sendo unidos, preservando a unidade. É assim que começa a vida cristã digna, quando há unidade, quando você trabalha pela unidade. Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 12:30, quando ele diz assim: quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha. Provérbios 6, eu marquei os versículos aqui, só não sei onde eu pus. Provérbios 6, 16 a 19, diz ali que existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? O que promove divisões ou contendas entre irmãos. Deus odeia a divisão. Fazendo o raciocínio inverso, Deus ama a unidade. Salmo 133 fala isso: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O Pai ama quando existe união entre os membros. Então, voltando lá no versículo 1, Paulo está apontando, versículo 1 e versículo 2, não é? Versículo 1 ainda estamos, né? Ele diz então que os filhos
de Deus, eles têm que aprender. O primeiro passo deles é exercitar a unidade, é ser um com o seu irmão. Nós vamos ver direitinho o que é unidade e o que não é unidade. Muitas vezes a gente pensa, a unidade é isso, ou aquilo. Não, às vezes não é isso. Biblicamente, o que é unidade? Vamos ver daqui a pouco. No versículo 2, então, Paulo descreve os elementos necessários para essa unidade na igreja local. Como é que a gente tem essa unidade na igreja local? Ele vai começar a partir do versículo 2 a dar alguns elementos, e que comprova, inclusive, que quando os crentes estão exercitando esses elementos, né, ou essas virtudes, que Paulo vai começar a falar a partir do versículo 2, isso comprova que você é um verdadeiro crente, que você é um verdadeiro chamado, que você não está vivendo de outro modo que não seja digno. Então aqui a prova de que nós somos cristãos de fato, filhos de Deus legítimos, realmente salvos, é quando você busca essa unidade. E aqui o elemento primário, João Calvino diz que sem isso não há como ninguém pessoalmente buscar a unidade, exercitar a unidade, preservar a unidade na igreja. É a humildade. Primeiro ponto, com toda a humildade. Começa com humildade. O que é humildade? Humildade é você ser vazio de si mesmo, mas estar interessado nas coisas do outro, primeiramente do seu Deus, e em segundo plano dos seus irmãos. É você estar vazio para não ser egocêntrico, mas você é teocêntrico, Deus no centro, e você também é outrocêntrico, coloca o outro no centro, não é? O seu irmão no centro da sua vida. Quando você não quer mais e você se quebranta humildemente e diz: a minha vontade não precisa ser feita, mas a do meu Deus sim. E eu preciso ajudar os meus irmãos a também andar segundo a vontade do meu Deus. Não é que você vai abdicar da sua vontade para fazer a vontade do seu irmão. Não é a vontade do seu irmão que você tem que fazer. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que buscar a vontade de Deus para fazer o bem para o seu irmão. Porque às vezes nem o seu irmão está sabendo qual é a boa vontade de Deus. E às vezes ele quer uma coisa, exige uma coisa, você vai ensinar: meu irmão, não é por aí. Você tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é boa, agradável e perfeita, não a sua vontade. Isso não é unidade, eu fazer timinho dentro da igreja. É entender que existe só um corpo, e esse corpo não pode ser dividido. Mas esse corpo não pode estar debaixo da vontade humana, mas da vontade de Deus. É segundo os padrões de Deus que a igreja tem que ter unidade. Então, Paulo começa com a humildade. Então, vejam, há um pensamento que diz: se o orgulho é o pai de todos os pecados, a humildade é o pai das virtudes mais excelentes e aprovadas por Deus. A humildade nos leva a ações que agradam a Deus. Deus se agrada de um coração humilde, porque um coração humilde age, pensa de forma que agrada a Deus. É o que nós estamos estudando com os homens, não é mesmo, irmãos? E como é difícil esse caminho da humildade. Só Deus pode fazer isso. Por isso volta lá atrás: somente cheio do Espírito Santo, somente Cristo habitando no nosso coração, no homem interior. Sem o Espírito Santo eu não consigo ser humilde, eu sou soberbo, cheio de mim mesmo, querendo que o mundo se volte para mim. Eu sou o centro das coisas quando eu sou orgulhoso e soberbo, mas Cristo está me transformando. Então, a excelência da humildade é comprovada inclusive pelo Senhor, e Ele diz que nós temos que ter esse coração conforme o dele. A excelência da humildade é comprovada pelo testemunho do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, lá em Mateus 11, 29. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. E o que acontece com alguém que é manso e humilde de coração? E encontrareis descanso para a vossa alma. Um coração humilde é sempre grato, tendo ou não tendo, seja qual for a circunstância. O coração humilde, ele aceita a vontade de Deus. Nós acabamos de cantar, nós somos gratos. O coração humilde expressa em gratidão, ele está ali
não mais lutando para que a sua vontade seja feita a qualquer custo, atropelando até a vontade de Deus, atropelando os irmãos, atropelando o cônjuge, para que ele esteja no centro e a vontade dele prevaleça sempre. Eu quero. Não, o humilde não faz isso. Abra comigo Tiago, vamos ver o oposto disso, Tiago 4. Tiago 4 diz assim, o oposto dessa situação da humildade é quando nós somos soberbos, egocêntricos. Veja capítulo 4, de 1 a 3 de Tiago. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Vocês estão se guerreando, se degladiando, se matando um ao outro, aí se mordendo para um conseguir mais para si mesmo. De onde procedem essas guerras, contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. É quando a gente quer que a carne, a vontade da carne seja feita. Carne aqui quer dizer a minha vontade. O Adão quer o melhor para ele. O resto, eu não me incomodo, eu não me importo com o restante. Eles podem sofrer, mas eu não posso sofrer. Eu tenho que ter o que eu quero. Versículo 2: cobiçais. A cobiça é buscar aquilo que não é seu e que você não precisa e que você vai acabar tomando, de forma ilegal. Cobiçais e nada tendes. Matais, olha, chega a matar e invejar os outros, e nada podeis obter. Por quê? Porque vos viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque como é que você pede mal? Como é que você ora de uma forma que Deus não te ouve? Porque você ora para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Quando você não é humilde, você é cheio de si mesmo e só quer as coisas para o teu bem, não importa o outro, não importa a vontade de Deus, você está pedindo para si mesmo. E ele diz aqui, Tiago diz, você não recebe porque você está pedindo para o seu próprio deleite, e eu não vou te dar isso. Deus não te ouve. E que bom quando Ele não nos ouve, não nos dá. Isso é disciplina para que nós possamos nos quebrar, nos quebrantar e nos humilhar. Isso é bom. Então, a humildade é um esvaziamento do eu para servir os outros. A prova prática de que nós somos humildes o suficiente para amar a Deus, provar que nós amamos a Deus, é quando nós amamos uns aos outros. João diz isso. É fácil dizer que você ama a Deus, mas Deus não está aqui agora. Como é que você prova isso, que você ama a Deus? Quando você ama teu irmão, que você vê, que está do teu lado, que está sofrendo aí do teu lado. Quando você se importa com o teu irmão. Por isso que fomos colocados no corpo. Por isso que nós precisamos amadurecer, para sairmos de nós mesmos, esvaziarmos de nós mesmos, olharmos um pouco mais para o outro. É a prova de que Cristo está operando em nós, porque Ele fez isso. A humildade é esse esvaziamento do eu para servir os outros. A humildade é considerar os outros superiores a si mesmo. Onde é que está escrito isso? Filipenses 2:3. A humildade é você considerar o outro superior a você. O outro tem a primazia. Ah, irmãos, como isso é difícil. Como é difícil quando você senta na sua própria vontade e não larga dela, como um cachorro, desculpe a expressão, me perdoe, mas é como um cão que pega o seu osso e não reparte com o outro, nem que você não queira comer, mas você senta em cima dele, não deixa outro cachorro comer. Eu não estou comparando o irmão com o cachorro, irmãos, é só uma comparação bastante tosca, mas assim, para a gente ter uma ideia, não é? É assim que a gente faz às vezes. Nós queremos sentar na nossa razão, sentar em cima da nossa vontade, e não observamos o outro. Mas nós somos chamados para sermos diferentes, nós somos chamados para sermos transformados. Nós temos conhecimento de Deus que nos humilha para nós vivermos de forma diferente. Só isso vai nos transformar. A humildade também produz a virtude da mansidão. Perceberam na sequência 2, versículo 2, a humildade e mansidão. A humildade produz a virtude da mansidão. O que é ser manso? Manso é ser dócil, é ser obediente, é ser submisso. Nós estávamos compartilhando com os homens quinta-feira passada.
Nenhum homem vai receber autoridade digna de Deus se não aprender primeiro a se sujeitar aos superiores. Nenhum homem vai ser um líder capaz diante de Deus e útil e saudável para uma igreja, para uma família, para uma empresa, para um grupo de pessoas. Ninguém vai conseguir uma autoridade delegada graciosamente por Deus se primeiro ele não se quebrantar e não se humilhar e não for obediente, submisso aos outros. Mansidão também é ter controle da própria ira, é saber se controlar. A ira sempre se forma em nosso coração quando a nossa vontade não é feita, quando nós somos confrontados, quando nós somos muitas vezes até mesmo repreendidos. A ira se forma em nosso coração. Mas o que o humilde faz? Ele controla a sua ira. Ele examina os fatos. Na luz de Deus ele vê, realmente essa pessoa tem razão, eu errei. E ele vai então e pede perdão. O perdão é somente fruto de humildade também, de um coração cheio do Espírito Santo. Então a mansidão é isso, ter controle também da própria ira. Mansidão também é reagir sem agressividade, mesmo diante de tensão e ataques desonestos. Queridos, a desonestidade não justifica eu ser irado, não justifica eu pegar as outras pessoas pelo pescoço, gritar com as pessoas. Não justifica. O homem manso, a mulher mansa, ela reage com brandura, apesar dos ataques, ainda que desonestos. Quando a gente falha nisso, é hora de voltar para casa, orar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de um coração humilde, porque o meu coração ainda é de pedra. Transforma-me, Senhor. Então, a humildade produz essa primeira virtude. A segunda virtude que ela produz chama-se longanimidade. A longanimidade é ser paciente, é ter paciência com os outros, é conseguir dominar reações rápidas e inesperadas. Essa longanimidade, ser cumprido, o termo aqui é cara comprida, né? Apesar do sofrimento, das situações erradas que você vê na sua frente, você ainda se refreia e você tem paciência. Longanimidade é paciência. Você tem que ter um pouco de paciência. Sabe aquela questão de contar até 10? Antes de reagir ou agir? Ou reagir, não é melhor? É contar até 10, tenha paciência. A Bíblia ensina enfaticamente que nós não devemos agir precipitadamente, porque quem age precipitadamente peca. Mais uma vez, sobre o controle do Espírito Santo. O que o Espírito Santo me dá? Domínio próprio. O domínio próprio me dá mansidão, e agora está falando que o domínio próprio também significa longanimidade, ser paciente. É conseguir dominar as reações rápidas e inesperadas, além de ter que agir com brandura diante dos que erram. Irmão, irmã, você nunca errou na vida? Errou. E quantas vezes pessoas foram longânimas com você, pacientes com você? Se você fala assim: olha, até hoje ninguém foi longânimo comigo, eu vou dizer alguém que é longânimo com você, viu? Que você faz muita coisa errada. Então me diz: Deus é longânimo com você. Se não fosse as misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã, você teria sido consumido. É isso que diz o texto de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. Você só está vivo hoje porque Deus é longânimo com você. Porque se fosse pelos seus méritos, ele já teria queimado você no fogo do inferno. Então, a longanimidade é agir de forma vagarosa, é vagaroso em irar-se. Queridos, quem é suficiente para isso, irmão? Quem puxa a fila aqui? Eu posso puxar a fila do primeiro arrependido que ainda não tem isso no coração. Mas eu quero, eu luto por isso, eu luto para isso, porque o Senhor prometeu, e se Ele me deu o Espírito Santo, eu creio que Ele vai fazer esse milagre na minha vida, e pode fazer na tua também. Vamos crer nisso. Ele pode mudar o meu coração, e o seu também, nos fazer homens e mulheres longânimos, mansos,
cheios de humildade em primeiro lugar, ok? E quando ele fecha aqui, ele diz, então já que vocês estão sendo operados, a humildade está operando mansidão e longanimidade no seu coração, agora então vocês podem suportar uns aos outros em amor. Ele fecha o versículo dizendo isso, suportem uns aos outros. O que significa suportar? Alguns dizem assim, o termo suportar aqui é servir de base, suporte para outra pessoa. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, o termo grego original nesse texto é o mesmo termo grego que está lá na passagem que Jesus diz assim, quando um jovem estava possesso de demônios, ele ordenou que os discípulos fossem lá para expulsar os demônios, os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, eles voltaram para Jesus, e veio junto o pai do menino que estava cheio de demônios, e o pai falou assim, Senhor, salva o meu filho, ele está cheio de espíritos malignos, e os seus discípulos não conseguiram libertá-lo, e Jesus então olha para os discípulos e fala assim, vocês são incrédulos, como é pequena a fé de vocês, e fica, digamos assim, irado com os discípulos, e diz assim, até quando eu suportarei vocês, eu sofrerei vocês. O termo aqui é tolerar, é aguentar mesmo, sabe aquela pessoa, até quando eu vou aguentar isso? É o que Jesus diz ali, é o mesmo termo aqui, suportai, ou seja, tolerai-vos uns aos outros em amor, é sofrer aquele que lhe ofende, é aguentar o outro que não nos é compatível, isso é tolerar, isso é suportar. Nós só conseguimos suportar os diferentes quando nós somos humildes, quando nós somos vazios, quando nós não lutamos, como diz lá em Tiago, contém. Por que há brigas entre vocês? Porque vocês são orgulhosos, vocês querem que a vontade de vocês prevaleça, sempre. Quando isso acontece, há divisões, há contendas, há guerras entre vocês. E ele está dizendo agora, então, já que vocês não são assim, vocês são humildes, vocês podem suportar uns aos outros em amor. Vocês vão estar unidos nisso, ok? Então, somente com o amor que recebemos de Deus, mais uma vez, porque ele consegue suportar o outro em amor sendo humilde, porque ele olha para o Deus dele, o crente os efésios olhavam para o Deus deles, o Senhor deles, que é o nosso Senhor, e nós também olhamos para o nosso Senhor e dizemos assim, ele me amou incondicionalmente, ele me amou sem que eu merecesse, imerecidamente, ele me suporta até hoje com todas as falhas, pecados e erros e limitações que eu tenho, ele me tolera, ele me suporta, então eu posso suportar como ele me suporta, eu posso amar como ele me ama, sempre olhando para o referencial. Qual é o referencial? O seu Salvador, o seu Deus. Ele é, por isso que teologia precede ética, sempre. Se você não olhar se você não conhecer o teu Deus, como Ele te amou, como Ele te salvou, como Ele se sacrificou por você, o tamanho da graça que caiu sobre a sua cabeça, se você não conhecer isso, você nunca será transformado, e você nunca vai suportar o outro, você não vai ser transformado, você não vai conseguir amar como o Senhor te amou. O conhecimento precede tudo. É isso que Paulo está dizendo. E ele parte para o versículo 3, vamos lá. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 3, ele está dizendo o seguinte, que há uma unidade que já é da igreja. Quando ele diz para preservar, é porque a igreja já tem, né? A unidade já é da igreja. A igreja foi instituída por Deus para ser unida, não foi para ser dividida. A igreja foi instituída como um corpo de Cristo, não como é que diz? O Cristo esquartejado, parte para lá, parte para cá, cabeça para cá, braço para lá, perna para lá, barriga para cá. Não, é um corpo, uma unidade. Assim é a igreja, e nós precisamos lutar por isso. Ele diz, esforçai-vos diligentemente, para preservar uma coisa que vocês já têm, que Deus deu para vocês. Então, a unidade concedida pelo Espírito Santo, nós fomos
colocados juntos, pela soberania do Espírito. Eu estou aqui convivendo com vocês, porque Deus quis. Você está aqui em Campo Grande, reunido nessa igreja, porque Deus quis. Deus te trouxe até aqui. Eu sei que você andou para cá, você pesquisou, alguns, né, acharam, tem uma igrejinha bacaninha lá, e aí eu vou para lá, é perto da minha casa, tem cafezinho lá, eu gosto lá, então eu vou para lá, beleza, mas é Deus que te guiou, e te trouxe para cá, para você preservar a unidade que já existe nela. Desde quando? Desde sempre, desde a vontade de Deus. A igreja existe no coração de Deus desde a eternidade passada, para ser uma única igreja. Quando eu digo isso, é lógico, nós somos um, mesmo com os irmãos arminianos, mesmo com os irmãos pentecostais, que não são reformados, porque a essência da nossa unidade é Cristo e as verdades sobre Cristo, não porque eles são um pouco mais barulhentos, ou se eles têm um pouco mais de alegria na maneira na sua liturgia, enfim, são diferentes em alguns aspectos. Alguns batizam criança, nós não batizamos. Alguns são aspersionistas, outros são imersionistas. Não é nada disso, isso são secundários. Eu não vou dividir com os irmãos por causa disso, mas uma coisa é certa: todos creem num Deus triuno, todos creem na encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Todos creem que nós somos salvos pela graça de Deus. Todos creem que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus. Então, eles são meus irmãos. Aí está a unidade. Então, ele vai dizer que essa unidade precisa ser preservada agora. Ele está falando dentro da igreja, tá? Não só com as igrejas de fora. Vamos trabalhar dentro da igreja, como membros aqui bem próximos, né? Numa esfera mais próxima. Vamos trazer o foco mais próximo, né? Então, ele diz que há uma necessidade de preservar essa unidade. Ele usa dois termos bastante fortes para expressar essa necessidade urgente e absoluta de preservar a unidade na igreja local. Ele diz esforçando-vos, e depois ele diz ainda diligentemente, ou seja, faz força, irmão. Por que fazer força? Porque não é fácil viver em unidade. Mais uma vez, ele está mostrando aqui que nós, como os soberbos que somos ainda, a carne está aqui ainda, há uma luta carne e espírito, e isso não contribui muito para sermos unidos. Quando eu quero brigar pela minha vontade, outro quer brigar pela vontade dele, nós vamos quebrar, nós vamos dividir entre nós. Mas ele diz então que tem que lutar contra você mesmo, para preservar essa unidade, com muita diligência, com muito esforço. Significa que preservar a unidade requer do membro da igreja um esforço sobrenatural, intencional e voluntário. Eu preciso fazer força. Eu não vou esperar que o outro mude para eu ter unidade com ele. Eu preciso mudar para ter unidade com ele. Tem que ser intencional. E requer abnegação total, colocando a causa da igreja acima de seus próprios interesses. É lógico que eu não vou dar as mãos para alguém que está brigando por uma coisa que não é para o bem da igreja. Eu não vou ter unidade com ele. Mas eu vou ter unidade com todos aqueles que olham para a igreja e querem o bem da igreja. Então você está comigo, eu quero te servir, eu quero caminhar com você. Você tem um propósito certo. Eu vou analisar os propósitos. Nós temos inteligência para isso, para entender qual é a vontade. Se tem alguém aí querendo mudar alguma coisa dentro da igreja, mas isso não interfere e não é essencial para a igreja, eu não preciso fazer parte disso. Eu vou exortá-lo, inclusive, vou dizer: calma, irmão, para que essa coisa toda aí? A igreja já tem o essencial, fique quietinho. É isso que preserva a unidade da igreja, queridos. Então significa que preservar essa unidade requer essa abnegação. A paz que ele diz aqui, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz é que une os membros uns aos outros. A paz une os membros uns aos outros. E somente quando há paz na igreja é que ela continua crescendo e se manifestando. Quando há guerras dentro da igreja, há uma guerra civil dentro da igreja, todos perdem. Não é só os guias, lá em Hebreus 13, 17 diz que não só os guias fazem o serviço gemendo. O autor da carta diz que também
não é proveitoso para ninguém dentro da igreja, quando há contendas. Então nós lutamos para preservar essa unidade pelo bem da igreja, no vínculo da paz. Eu vou me esforçar para ter paz. É isso que ele está querendo dizer aqui. Dos versículos 4 a 6, agora Paulo vai entrar de novo numa espécie de teologia, mostrando a prática do Deus triuno, mais uma vez, como ele fez semelhantemente lá no capítulo 3, você lembra, né? Quando ele fala de redenção, o Pai escolheu, capítulo 1, de 3 a 6, o Filho consumou a redenção, o Filho redimiu pela sua morte, né? 7 a 12, se não me engano, e depois 13 e 14, o Espírito aplicou e selou nos eleitos, ok? Então o Deus triuno operando na redenção lá no capítulo 1. Agora ele vai usar de novo essa estrutura trinitariana, mostrando a ação e o interesse de Deus, do Deus triuno, pela unidade da igreja, como Deus ama essa unidade. Ele diz agora, versículo 4, há um só corpo e um Espírito. Ele começa a falar do Espírito Santo, primeira pessoa que o apóstolo Paulo usa aqui agora é o Espírito. Ele inverteu a ordem, né? Ele colocou o Espírito em primeiro lugar, o Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, ou seja, a primeira pessoa, o Espírito Santo, como uma das pessoas da Trindade, ele nos chama e dá essa esperança da vida eterna. É isso que o Espírito faz em nós, ele opera isso em nós, primeira pessoa. Versículo 5, o Espírito Santo aqui, como uma das pessoas da Trindade, né? Versículo 4. Versículo 5, ele fala de Jesus. Temos um só Senhor. Senhor aqui é o Filho, Jesus Cristo, o Senhor. E nós nos unimos a Ele, por quê? Por onde? Através da fé e do batismo. O batismo confirma a minha fé, não é? E por isso eu estou unido. E só tenho fé num único Salvador, que é o Senhor, Jesus Cristo. Então, primeiro o Espírito, versículo 5, Jesus, o Filho. Em terceiro lugar, temos um único Pai, versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Nós só temos um Pai que governa, que Ele está sobre todos, fala de governo. Deus está governando sobre todos, está agindo através de todos e está em todos, através do seu Espírito. Então, mais uma vez, Paulo está querendo dizer assim: se o Deus Todo-Poderoso, sendo três pessoas, elas trabalham em unidade, ninguém pode dividir a Trindade, eles estão unidos em tudo que eles fazem. O Espírito faz uma coisa, o Deus Filho faz outra, o Deus Pai faz outra, e eles estão unidos num único propósito, e eles estão em unidade. Então é assim que a igreja precisa ser também, trabalhando todos em uma unidade para um propósito só. Qual é? A edificação da igreja para a glória de Cristo. É o alvo. Se o Deus triuno age assim, como nós não deveríamos também agir em unidade, preservar a unidade? Então esse é o ensino de Paulo: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Paulo quer dizer então que Deus não pode ser dividido, apesar de subsistirem três pessoas, pessoas com a mesma glória, com a mesma divindade, com o mesmo poder, mas eles são um. E por serem um, ele diz então, dessa mesma forma, preserve a unidade com seu irmão, na sua igreja local, trabalhe pelo bem da igreja local, preserve essa unidade, lute por ela. Isso é, apesar de nós olharmos para Deus, é lógico, nós precisamos entender as nossas limitações. Por isso nós temos que entender que nós precisamos dia após dia pedir: Senhor, muda o meu coração. Se o Senhor não estiver operando na minha vida, e se eu não estiver cheio do teu Espírito, jamais eu vou ter unidade, nem com esposa, nem com marido, nem com os filhos, nem com família, e muito menos com a igreja. Eu não vou ter unidade se o Senhor não me transformar. É um trabalho individual, perceberam? Eu preciso ser transformado. Não adianta eu jogar esse monte de coisas aqui para vocês, são muito bonitas, mas se eu não estiver dando exemplo, e se eu não buscar isso para mim mesmo, não adianta, porque você não muda o outro, eu não mudo você. Agora eu posso buscar mudança para mim,
Eu devo buscar essa mudança. E assim eu exorto cada um de nós aqui. Busque para você, querido. Não olhe para o outro. Ah, aquele lá, está vendo lá? Aquele lá é um cara rebelde, né? Eu sei para quem ele está falando. Ele devia estar aqui ouvindo essa palavra. Não, é você que tinha que ouvir essa palavra. É para você, querido. Não é o que não está aqui agora. Talvez ele ouça, talvez não ouça, não importa. Importa que na soberania de Deus cabe a nós essa palavra. A cada um. Não tente mudar o outro, por mais próximo que você seja. Se você percebe que ele precisa de mudança, ore por ele. É o máximo que você pode fazer. Se ele estiver pecando, exorte-o. Biblicamente, mostre que é pecado. Caso contrário, você não pode fazer nada mais por ele, mas busque para você. Se nós tivéssemos essa coragem de pedir transformação para mim mesmo, quão bom seria a nossa unidade, como essa igreja iria expressar a glória de Cristo de uma forma mais exaltada ainda. Queridos, essa é a vontade de Deus. Por isso que ele põe aqui a Trindade. Essa é a vontade de Deus, nas palavras do Filho, inclusive, quando o Filho, Jesus Cristo, um pouco antes da sua morte, é isso que ele faz uma oração maravilhosa. Onde está essa oração? Você sabe onde está a oração sacerdotal do Filho? Lá em João 17. O que o Filho pede nessa oração? Queridos, Jesus não está falando palavras bonitas, assim, poéticas para o pai dele naquela oração do capítulo 17. Ele está fazendo um rogo. Pai, me ouve. Olha o que eu te peço, Pai. Capítulo 17, versículo 11b. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que oração do nosso Senhor, o Deus encarnado ora ao Pai para que Ele nos preserve em unidade. Como eu vou jogar a unidade da igreja fora para fazer a minha vontade egocêntrica, egoísta e tola? Se o próprio Filho ora ao Pai por unidade, é sério isso. Por isso Paulo diz, eu rogo a você, irmão, preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para isso você tem que se esvaziar e ser humilde. Se não tiver humildade, não tem unidade. Se não tiver humildade, não tem unidade. Desculpa, acho que eu troquei as palavras. Por outro lado, Paulo, falando de uma forma inversa, mas dando a mesma lição, lá em Romanos 16, ele diz lá em Romanos, ele roga, outra vez um rogo de Paulo, no último capítulo do livro de Romanos, capítulo 16, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. É como se eles estivessem olhando só para dentro deles, eles querem fazer a vontade deles, eles são egocêntricos. Eles não estão fazendo a vontade de Cristo, eles não servem a Cristo, mas servem a eles mesmos, eles querem a vontade deles prevaleça, não a de Cristo. E com suaves palavras e lisonjas enganam os de coração
enganam o coração dos incautos. Incautos aqui é ingênuos, ou seja, aqueles que não têm conhecimento profundo da palavra, são ingênuos ainda. Por isso teologia é importante. Quanto mais eu conheço da verdade, menos ingênuo eu vou ser. Eu não vou engolindo qualquer coisa. Eu vou saber separar o que é bom e o que não é, o bem do mal. Os maduros, espiritualmente maduros, não são mais ingênuos e não engolem qualquer coisa. Eles sabem discernir quem está em unidade e quem promove divisão. Ele sabe com quem ele pode estar junto e de quem ele tem que se afastar. Infelizmente é uma realidade, porque na vida da igreja não tem somente corações totalmente dispostos para o bem. Infelizmente, queridos, nem toda lavoura é só trigo, mas às vezes tem joio no meio, e nós precisamos encarar essa realidade. De que forma? Com conhecimento de Deus. Porque se eu não conhecer bem as Escrituras, eu vou achar que qualquer um serve para ser meu amiguinho, meu companheirinho, porque eu tenho que amar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas veja, alguns têm que ser repreendidos. Eu não consigo caminhar com todos, infelizmente. Mesma coisa Paulo diz lá em Tito 3. Tito 3, versículos 10 e 11, depois de 2 Timóteo, Tito 3, versículo 10, evita o homem que provoca divisão, ou faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Evita essa pessoa, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesmo está condenada. Esses ensinamentos não foram dados somente para líderes, mas para toda a igreja, e nós precisamos ser maduros. Nós precisamos ser maduros. Eu queria chegar e dizer assim para você: todo mundo que caminha dentro de uma igreja é tudo bonzinho. Eu gostaria muito, mas eu não posso. Não posso. A realidade da igreja é outra, e isso é um exercício que Deus nos dá para a nossa maturidade espiritual. O que a gente conclui de um texto como esse? Algumas aplicações e conclusões. Em primeiro lugar, uma lição que a gente aprende, que a unidade não é uniformidade. Uniformidade é diferente de unidade, ok? Uniformidade é o mesmo modo de agir. Não é isso que é a unidade. Você não precisa ter o mesmo modo de agir. Às vezes você age de um jeito, outro age de outro. Às vezes tem gente que acha que unidade é todo mundo usar paletó, né? Ou todo mundo só pode usar saia, essas coisas. Não, isso não quer dizer unidade, né? Unidade não é uniformidade, que é o mesmo modo de agir, e também não é unanimidade. O que é unanimidade? É o mesmo modo de pensar. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu gosto da cor verde, você gosta da cor vermelha. Não tem problema isso. Isso não é unidade. A base da unidade bíblica é termos os mesmos fundamentos da fé cristã. Os mesmos fundamentos. O mesmo Salvador. Entender que Deus é um Deus triuno. E tudo que a palavra de Deus fala sobre Deus. É a base da nossa unidade. Em segundo lugar, a humildade que nos une uns aos outros, só pode ser produzida pelo conhecimento da glória daquele que nos amou e nos salvou. Eu só tenho humildade quando eu sou confrontado. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim mesmo. Quanto mais eu me achego à luz de Deus, mais a luz de Deus vem sobre mim e mostra a minha miséria, a minha sujeira, e isso me humilha. Quanto mais conhecimento real, porque Deus nos dá um conhecimento real, não é o psicólogo que fala o que você é Deus que sabe quem você é. Ele te fez, e Ele mostra quem você é, e quanto mais Deus mostra quem você é, mais você se decepciona com você mesmo, e isso é bom. Nós precisamos ser humilhados.
E diante da glória de Deus, do conhecimento de Deus, é isso que acontece. Teologia não está aqui para eu me mostrar bonito para vocês, porque eu falo difícil. Teologia que não me transforma e não me humilha, não serve para ninguém, nem para mim, nem para vocês. A boa teologia nos humilha. O bom conhecimento, o correto conhecimento de Deus serve para nos transformar, nos humilhar, nos decepcionar conosco mesmos. Então o que eu posso estar dizendo aqui, ele ensina em detalhes nessa primeira parte da carta, toda a teologia, ele mostra a grandeza do seu Salvador, do nosso Redentor, ele mostra a graça da salvação, que não foi por obras que eu fiz, porque eu estava morto, eu não fui salvo porque eu fiz alguma coisa de bom. Então quando isso entra para dentro de mim, Senhor, eu fui salvo pela tua graça, simples e unicamente por tua graça. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Isso nos humilha, mas também nos leva à gratidão a Deus. Esse é o ponto da humildade, é criar em nós um coração grato. Depois da humilhação vem a gratidão no nosso coração, a adoração ao nosso Deus, porque Ele nos mostra quem nós somos e mostra quem Ele é, a grandeza, que Ele não precisava de mim para ficar mais contente, mas ainda assim Ele me salvou. E se Ele me salvou, salvou você, do jeito que nós somos, isso é motivo de eterna gratidão a esse Deus, eterna gratidão. A gratidão é um dos primeiros frutos da humildade. Um coração humilde, além de manso e longânimo, ele também é grato. Uma pessoa que não é grata, uma pessoa que é soberba, ela não é grata. Parece que as pessoas estão fazendo um favor para ela. Aliás, parece que quando ela recebe as coisas, né, as pessoas mesmo estão fazendo para ela sem que as outras pessoas merecessem. Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. Não é? Parece que estão fazendo um favor para si mesmas. Não, quando nós somos salvos e olhamos para isso, a gratidão brota em nosso coração, quando nós olhamos que Deus não precisava me salvar, e que se Ele não me salvasse, estaria tudo certo, Ele é justo em me condenar para o inferno, mas Ele se aprove, Ele me amou e me salvou. Então, a gratidão e a alegria da salvação imerecida é um fruto da humildade. Então, queridos, nós precisamos buscar exaustivamente esse conhecimento de Deus e orarmos pedindo ao Senhor que nosso coração seja cheio de humildade. Nós precisamos de conhecimento. Queridos, eu sou grato a Deus, porque Deus tem nos levado a um conhecimento cada vez mais profundo da glória da sua graça. E sem essa teologia não haveria transformação. Quem que transforma as pessoas? É o Espírito e a palavra de Deus, não é o homem que está falando aqui na frente. Somente um vaso inútil. Mas a palavra transforma vocês. A boa teologia nos humilha e nós precisamos de estudo. Tem gente que fala, não, estudar teologia vai deixar você soberbo. Pelo contrário, a boa teologia nos humilha. Porque quando você conhece verdadeiramente a Deus, e esse conhecimento te faz trazer um autoexame de si mesmo, você cai prostrado no chão e fala, miserável homem que sou. Isso é a obra da boa teologia, do conhecimento de Deus. Deus é, como diz o Jonas Madureira, né? Deus é a única referência para o autoconhecimento que nos humilha. Ele escreveu um livro, eu não li ainda, mas dizem que é maravilhoso, Inteligência Humilhada. É mais ou menos isso, a tese dele é essa, a ideia do livro é essa, é um conhecimento cada vez mais profundo da graça de Deus, do Deus soberano que nos humilha. A nossa inteligência, que conhece Deus, não se ensoberbece, mas ela é humilhada, ela é destruída, a autoconfiança, o autoconhecimento que nos humilha. Queridos, vamos orar, pedindo que Deus nos humilhe cada vez mais, porque na humildade nós conseguiremos preservar essa unidade que tanto Deus quer na igreja, que não seja eu ou você um foco de divisão na igreja.
Senhor Deus, nós te pedimos pela tua graça, Senhor, porque sabemos que somos homens miseráveis, cheios de nós mesmos e tanto necessitados da tua obra, que nos humilha, Senhor, que nos destrói, que nos quebra a nossa dura cerviz, que elimina a nossa altivez. Senhor, livra-nos da soberba que tão de perto nos rodeia, que ela não nos domine, Senhor, e então nós seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão, que é causar divisão no corpo de Cristo. Senhor, nos livre, Senhor, de sermos o foco de divisão, mas para isso nós precisamos que cada um de nós aqui, e todos os nossos amados irmãos que não estão presentes, nós todos sejamos humilhados diante da tua glória, e que assim humilhados, Senhor, nós saibamos então conviver uns com os outros, respeitarmos mutuamente, sermos mansos e humildes de coração, sermos longânimos e preservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso só é possível se o teu Espírito nos encher. Por isso eu te peço, encha-nos, Senhor, do teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso, Senhor, por bem da tua igreja e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.